Namaskar, galera, tudo bem? Então, bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série Yoga para Saúde Integral. Essa série está sendo baseada, então, nesse livro com o mesmo nome e eu vou deixar as referências depois na descrição para quem se interessar. Esse livro foi o primeiro livro que eu li quando eu fiz a minha formação como instrutor de yoga e eu acho ele muito legal porque ele traz de uma forma muito objetiva todos os benefícios que o yoga nos proporciona, mas para a gente chegar até lá, vamos começar a construir esse caminho junto, começando pela primeira frase do livro, que eu acho uma frase muito interessante. Ela diz que o corpo deve estar em sintonia com a mente. E para a gente tentar entender o que essa frase quer nos dizer, vamos contextualizar um pouquinho aqui a situação. Atualmente, né, hoje em dia, tanto entre médicos quanto pacientes, tem existido um consenso que ocorre uma mudança significativa na maneira de enxergar a relação de saúde, doença e os tratamentos médicos que são oferecidos, né? Mas e por que tem ocorrido isso? Porque tem se constatado que diversas doenças ou desequilíbrios, se a gente também quiser chamar dessa maneira, elas acontecem por conta de emoções e sentimentos negativos. Mas tá, e aí o que isso quer dizer então, né? Quer dizer que cada vez mais tem se tomado ciência, tem se trabalhado com a definição de que muitas doenças são de origens psicossomáticas. E vamos abrir um pouquinho essa palavra para a gente conseguir entender melhor. Psico está relacionado à mente e o soma, somático, está relacionado com o nosso corpo. Então aqui a gente tem a mente agindo, a mente afetando o nosso corpo, né? Fazendo então com que essas doenças, né, elas estejam inevitavelmente interrelacionadas com a nossa mente. Mas e aí, né? No nosso dia a dia, a gente está em constante contato com germes, vírus, bactérias, tanto no ambiente externo quanto internamente no nosso organismo, e a gente não tem grandes problemas com isso. O nosso sistema imunológico, as defesas do nosso corpo, né, elas normalmente estão preparadas para agir, nos protegendo dessas infecções, desde um simples resfriado ou até algumas complicações mais graves, mas claro, desde que o nosso corpo, desde que o nosso sistema imunológico esteja saudável. Mas e aí o que acontece quando a gente é afetado por emoções e sentimentos negativos? Esse mesmo sistema imunológico acaba se enfraquecendo. Então esses germes, vírus, bactérias ou qualquer coisa que venha para nos atacar, né, qualquer coisa que venha para nos fazer algum mal, eles estão livres, né, para se proliferar, e aí então eles acabam desencadeando uma série de problemas, né? Eles podem desencadear uma série de problemas para a nossa saúde. Então essas emoções, esses sentimentos negativos, elas geram uma tensão psicológica que geralmente precede uma doença por conta do enfraquecimento do nosso sistema imunológico. Então, pessoas com problemas emocionais ou então pessoas que são muito mal-humoradas, elas acabam se tornando muito mais propensas também a desenvolver algum tipo de doença. Por quê? Porque as emoções e os sentimentos negativos, elas geram vibrações que afetam todo o nosso sistema nervoso. Então, elas acabam sendo responsáveis por diversos males na nossa saúde. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que ninguém está imune, né, a experimentar, a viver essas emoções e esses sentimentos no nosso cotidiano, nas nossas relações interpessoais, né? É muito difícil a gente não passar por um momento de ansiedade, por um momento de raiva, por um momento de tristeza, por um momento de cobrança exagerada, né? Mas a questão aqui não é a gente evitar essas emoções e esses sentimentos, é a gente saber lidar com eles quando eles acontecerem, tornando esse momento até de alguma forma benéfico para a gente olhar para dentro, para a gente reparar no que está acontecendo num momento
para a gente aproveitar para se autoconhecer até, para saber o que está acontecendo com a gente, o que essa emoção, o que esse sentimento está querendo dizer naquela hora. Né? Então, voltando um pouquinho, num indivíduo saudável, o que acontece? O sistema imunológico ele vai identificar qualquer ameaça, qualquer desequilíbrio, qualquer algo estranho que aconteça desde o princípio. E se ele estiver saudável, ele consegue resolver isso na hora e nos mantém protegido. Mas quando o sistema imunológico está enfraquecido, então, né? O que acontece? As células estão tendo um conflito interno entre si. Então, essas doenças, elas acabam não vindo só do meio externo, mas por conta de um colapso interno, né, das nossas células, do nosso sistema nervoso, do nosso sistema imunológico, a gente acaba sendo o foco, né, para que aconteça esses desequilíbrios acabem acontecendo. E qual é a causa desse colapso interno, então? São as emoções e os sentimentos negativos provocados por um forte estresse emocional. Então, como a gente viu, tem uma relação bem próxima, né? Uma relação bem estreita entre as emoções, os sentimentos e as doenças. E o que acontece? Todo esse desequilíbrio emocional, consequentemente vai gerar um desequilíbrio hormonal. E é aí que as glândulas endócrinas entram nessa história também, né? E aí, fica as perguntas, né? Mas então de que forma a interação bem dinâmica, né, entre essas emoções, hormônios e as doenças acontecem, né? Como é que ela foi detectada, então, pelos yogis e o que o yoga diante de tudo isso tem para nos oferecer para que a gente possa se manter firme, forte, saudável? Essas perguntas eu vou te responder nos próximos vídeos e te espero para a gente descobrir juntas as respostas. Até!